Novamente em linha, a Associação para a Defesa dos Trabalhadores em Conflitos Laborais, APDTCL. Ontem falamos uma matéria de uma forma genérica, mas nós queremos hoje identificar a coisa muito mais ligada às indemnizações e compensações. Só vamos falar dessa matéria. E queremos pedir a atenção vossa, vocês os trabalhadores angolanos que trabalham nas empresas, vocês os sindicalistas que acompanham os trabalhadores nas empresas, e essa matéria, essas situações de despedimento têm acontecido nas empresas em que os trabalhadores trabalham, em que vocês acompanham, e vocês assistem isso. E perante esta situação, o processo chega em tribunal, o trabalhador ganha causa, o trabalhador é burlado a sua indemnização, é burlado a sua compensação. Vamos dizer de uma forma genérica. O que é o tempo de serviço? O que é a antiguidade? O que é a antiguidade de serviço que o trabalhador presta numa empresa? A antiguidade é o tempo de serviço que o trabalhador presta a uma determinada empresa durante 12 meses consecutivos, de acordo com o tempo da duração do contrato. É os 12 meses que o trabalhador presta numa determinada empresa, e isto é que se chama um ano de antiguidade. Um ano de antiguidade é os 12 meses de janeiro a dezembro que o trabalhador presta numa empresa. Se esse trabalhador é despedido, chama-se um ano de antiguidade. O trabalhador trabalhou numa empresa durante 5 anos, chama-se 5 anos de antiguidade. Então, se um ano de antiguidade é o período de 12 meses que o trabalhador presta numa determinada empresa, quanto é que fica a soma dos 5 anos que o trabalhador trabalha? São 60 meses. Por isso que o artigo 237, nos seus números 6, 7 e 8, refere e apresenta cálculo e fórmula de calcular as compensações e indemnizações. E os advogados, a ordem de advogado, incutiram ao tribunal uma má interpretação da lei, mesmo o legislador colocando na Lei Geral do Trabalho a fórmula, eles estão a negar a aplicar essa fórmula e recorre o artigo 310, 309, entende-se que multiplicar salário de base vezes o número de anos de antiguidade. O número de anos de antiguidade são 5 anos, são 6 anos. Então, se um ano de antiguidade é 12 meses, o que é que significa 6 meses, 6 anos de antiguidade? A matemática é uma disciplina universal a nível do mundo. 2 mais 2 é igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. Então vocês entendem isso. Mas para fazer uma equação é preciso recorrer à fórmula. Nós não podemos pegar, por exemplo, o trabalhador ganha 1000 kwanzas e ele prestou na empresa, passou na empresa 1 ano de serviço, que se chama um ano de antiguidade. E a lei diz assim, o artigo 310, 309, diz multiplicar o salário base vezes o número de anos de antiguidade. E nós irmos diretamente, o fulano ganha 1000 kwanza, multiplicamos vezes 1. Está errado. Não é essa a fórmula. Nós temos que voltar atrás onde está a fórmula, no artigo 237, nos números 6, 7 e 8. O número 6 está a explicar quando há salário variável, uma empresa que paga salário variável aos trabalhadores e chega num determinado dia, esta empresa já não consegue, diz aos trabalhadores, a minha empresa já não produz. Você que ganha 5 mil, vou te baixar para 3 mil.
A lei proíbe isso. Não aceito. É proibido, é uma violação à lei. Porque a redução da produção da empresa não é culpa do trabalhador. O trabalhador não tem culpa. Então, sendo assim, o empregador é obrigado a pagar aquele salário favorável ao trabalhador. É assim que o número 6 do artigo 237 está a explicar. Agora, o número 7 apresenta a fórmula como deve calcular a indemnização, a compensação. O número 8 está a explicar de forma detalhada como deve se calcular as indemnizações e compensações. Mas por questão de ambiguidade, pessoas que praticam, dizem ser advogados e são criminosos, incutem pensamentos errados, convencem o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho aceita, estão a usar o sistema de justiça angolana para poder subverter a lei a favor da entidade empregadora. É este que está a provocar o caos, a destruição, a pobreza, a escravidão, em que você, trabalhador, na sua empresa, é maltratado, é respeitado, é desrespeitado. E os sindicatos não têm essa interpretação técnica, eles não têm. E só seguem o barulho do batuque, eles não sabem nada. Senhor trabalhador, tendo sindicato na sua empresa, como não, vocês devem ficar atentos e sugerimos, quando um caso desse que acontece, é melhor, antes de marcar um passo, nos consultar primeiro. A Associação para a Defesa dos Trabalhadores em Conflitos Laborais. Terminais 923 77 5571. Vou repetir. 923 77 5571. O outro 935 17 24 33. Procura-nos agora se tens um problema desse tipo. E nós também queremos apelar, porque esta má interpretação da lei, o tribunal foi convencido e está a aplicar isso, está a cometer crime, está a cometer atos de burla. A ordem de advogado está a cometer atos de burla. E há um advogado aí que está a fazer circular vídeos para poder sensibilizar a favor das entidades empregadoras e o tribunal, convencendo as pessoas que entendem. Quando você trabalha um ano, você ganha 1000 kwanza, o patrão te diz, é para estar aqui seu 1000 kwanza, você já não tem nada a ver, te paga um subsídio de férias, te paga um subsídio de Natal e acabou. A nível mundial, pode ser na Europa, quando um trabalhador trabalha e é despedido, quando chega numa indemnização, não é isso. Isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito que está acontecendo aqui em Angola. É falta de respeito. Primeiro é que a justiça não quer reconhecer a identidade do angolano como cidadão. E nós é preciso estarmos unidos e devem vocês ficarem rapidamente a aderir a esta associação, porque não é os vossos sindicatos que vão vos defender quando têm esses problemas. Vocês devem rapidamente aderir a essa associação para nós, em conjunto, lutarmos para desvendarmos esse segredo, para descobrirmos esses gatunos. Estão a usar a lei, estão a usar o direito para poder vos roubar, subvertendo a lei e a Constituição em benefício das entidades empregadoras. É um ato que partiu do topo. O Ministério do Trabalho entrou em contato com o alto nível do sistema de justiça e baixa orientação aos tribunais. Estão a trabalhar uma rede organizada para te escravizar, para te roubar e morrer pobres. Você trabalha, você morre pobre. Agora, revogaram a Lei 7 e aprovaram a Lei 12/24. Essa lei, no seu artigo 237, significa dizer, voltaram atrás daquilo que nós defendemos na antiga Lei 2/2000,
de 11 de fevereiro, no seu artigo 164, também tem esses elementos, que era uma coisa séria, só que na altura a associação lutava sozinho. Não tinha união com os sindicatos. Os sindicatos sempre ficaram a favor, só fica, o mês acabou, nas contas dele entrou dinheiro, nas contas dele entrou valor X, devido o dinheiro você manda te lixar. E quando você é despedido, ainda você vai procurar o leão que vai te comer para entrar de novo no buraco. Não sabendo que esse problema que você está a padecer é o advogado que procurou. Porque a Sagrada Escritura diz que uma pessoa não pode adorar dois deuses. O mesmo advogado não pode defender a entidade empregadora e poder defender você. Ele vai falhar. Vai errar, meu caro amigo. Pensa ainda um bocado. Senhor trabalhador, você pode estar numa função pública ou numa empresa privada. Pensa um bocado isso. Você é acadêmico. Você é estudante de direito. Será que a universidade está a ensinar assim? Se a lei é clara, 1 ano de antiguidade é o período de 12 meses consecutivos que o trabalhador presta numa determinada empresa. Agora vamos, quando é dinheiro, multiplica 50 mil ou então 10 mil vezes 1 ano. Trabalhou 5 anos vezes 5. Quer dizer, você trabalha 5 anos e chega na indemnização, estão te dar 200 mil. Não te mataram? O que significa isso? Você te mataram, o seu futuro está no buraco. Então, mano, junta-te a nós agora, junta-te a nós, para ver se conseguimos ter, porque a associação sozinho não consegue fazer nada. Nós precisamos de você. Mas tentamos fazer publicidade. Vocês ficam ambiciosos a aderir à associação por causa de dizer paga cota. Então o sindicato, você lhe paga cota. E não te defende quando está nesse problema. Agora, num ato desse gênero, e muito grave, você consegue andar sozinho na sala de trabalho? Nós passamos dia a dia na sala de trabalho. É desgraça que a gente encontra aí. Trabalhadores à deriva, processos retidos há 20 anos, há 15 anos, há 6 anos. Processos, você remete a funcionária o assistente do processo, guarda o processo no gabinete durante muito tempo, não faz a inclusão para remeter no juiz, violando logo aquilo que está no processo no Código Civil. Um processo, quando entra, são 24 horas, tem que ser incluso a remeter ao gabinete do juiz. O juiz tem prazo que a lei coloca para o juiz ditar um despacho. É de tal maneira ditar uma sentença. Nós assistimos sentenças mal elaboradas, assistimos processo julgado, até hoje não tem decisão. E o Conselho Superior da Magistratura sabe, aquele presidente que saiu, sabe, está envolvido nesse ato de corrupção. O Ministério da Justiça sabe, o Ministério do Trabalho sabe. Mas você ainda, quando tem problema, diz que fui na expensão queixar. Diz que fui não sei o quê. Há uma rede, e para desbloquear essa rede aqui, nós, os trabalhadores angolanos, de Cabinda ao Cunene, temos que estar unidos. Unidos, juntos, venceremos. Se não estivermos unidos, senhor sindicato, aqui não, sindicalista, aqui não há problema de ambição, de dinheiro, de que não. Aqui há um elemento fundamental, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. Vocês identificaram-se como sindicalistas, representantes dos trabalhadores nas empresas. Como é possível nas empresas onde vocês funcionam, os trabalhadores são despedidos? Como é que os processos disciplinares estão a ser conduzidos? Qual é a vossa posição? São ouvidos ou não são ouvidos? Senhor sindicalista, por favor, responda-me. Quando vocês receberem esse vídeo, publica aos outros. Isso é importante. E nós estamos a ter dificuldade de trabalho por causa da vossa desorganização. Quando você está desorganizado, o inimigo te apanha em flagrante delito. Você deve estar em bloco para vencer uma batalha. E o que estamos a atravessar é um problema social que envolve o sistema.
Eu já entrei em debate com vários advogados. Eu entendo que foram mal preparados. Não sei se a universidade onde está a ensinar assim ou não é, mas eles sabem que estão a roubar. Eles sabem que estão a roubar. O tribunal sabe que está a roubar. E o artigo 177 recomenda aos tribunais a obediência à lei e à Constituição em defesa dos direitos legítimos e interesses dos cidadãos. E o artigo 175 da Constituição também diz que os tribunais são órgãos de soberania independente e imparciais, que só devem obediência à lei e à Constituição e o direito. Não é o que está acontecendo. O Tribunal Supremo sabe isso. O Tribunal Constitucional sabe isso. Há uma rede que está a funcionar, muito organizada. Então, se eles estão organizados para te escravizar, caro trabalhador, como é que você vai se libertar disso? Se você continuar desorganizado. Como é que você vai ser libertado disso, pai? Liberta-te de medo. Deixa de medo. O direito, quando se fala direito, essas pessoas têm problema de interpretar o direito. Nem sabem o que é o direito objetivo, qual é o seu objetivo, o que é o direito subjetivo, qual é a função do direito subjetivo, e mistura. E o legislador juntou, por exemplo, na Lei Geral do Trabalho ou no Código de Processo de Trabalho, misturou tudo. Agora, cabe o camarada jurista, verdadeiro jurista, não é aldrabões, interpretar a lei de uma maneira técnica para poder enquadrar a matéria de acordo à sua maneira. Porque se interpretar mal a lei vai matar cidadão. O advogado é como um médico, o juiz é como um médico. Quando interpreta mal a lei, vai matar o cidadão. Quando um médico faz uma receita errada, vai matar o cidadão. E é o que está a acontecer. Só que o próprio governo, que o senhor presidente, não sei se não está a acompanhar isso ou quê. Isso é que está a fazer manchar a imagem dele. Ou ele está envolvido nisto aí, ou não está envolvido. Mas os tribunais estão envolvidos completamente. É uma rede de criminosos que estão a atuar dentro do sistema da justiça. Senhor trabalhador, abre o olho. Senhor sindicalista, abre o olho. Não vale a pena ter ambição. Quando nós convocarmos para junto assentarmos e conversar, por favor, venha ter conosco para junto tratar isso. Quando aparecermos na tua empresa, por favor, na tua sede do sindicato, não foja. Convocamos a CGSILA, convocamos a sindicato, não sei o que, todos fugiram. Estás a ver como é? Mas acaba o mês, recebe milhões nas contas, descontado diretamente na empresa. A empresa desvia o dinheiro diretamente para os sindicatos. Como é que vocês querem andar de carro, vocês querem viver bem, tirando os trabalhadores e deixam os trabalhadores nus? E deixam os trabalhadores à fome? Esse tipo de atuação já matou muitos trabalhadores, principalmente as empresas de segurança, chinesas, portuguesas, indianas, maltratam os trabalhadores. A PDT sozinho, a Associação Partidária dos Trabalhadores sozinho, não pode enfrentar isso sozinho. Tem que ser em bloco. Se for preciso haver a necessidade de convocar uma greve a nível nacional, vai se convocar. Mas é preciso que os sindicatos devem estar a par e passo conosco, porque nós atuamos em matéria jurídica. Estou a falar como conhecedor de matéria de direito, jurista. Estou a falar como jurista. Não sou advogado, sou jurista. Se eu fosse advogado, eu podia, porque também podia me meter no grupo dele, na rede dele. E eu não tinha que vos revelar isso. Mas nós fomos uma entidade inspirada por Deus. Deus é que nos lançou. O Moisés foi indicado por Deus para libertar o povo. Vocês estão a atravessar um Egito muito grave. O governo que está a governar sabe isso. Ele não está fora disso, não. Por isso,
que as empresas têm aquela força, abuso de vos maltratar. Eu recebo muitos vídeos das empresas chinesas, reclamações, estamos a sofrer, mas não temos como deslocar daqui para lá, é preciso ter carro. E o governo só dá dinheiro às associações dele. Tem carro para deslocar. Por quê? Porque o governo tem as associações dele e os advogados todos estão a cumprir ordens do governo. Se há um advogado atua contra o governo, ele entende que é não sei o que. Estás a ver como é? Então, meu caro amigo, eu falo como especialista em resolução de conflito de trabalho há muito tempo, conhecedor da matéria de direito, e essas pessoas não sabem o que é o direito até, porque se soubessem mesmo que eles fizeram ciência de direito, não estariam a fazer isso. Aparecem nas televisões, aparecem aonde? Apresentar vídeo. Você sabe quanto é que o David Mendes prejudicou? Você sabe quanto é que esses advogados mataram? Eles encobrem empresas para lhes pagarem 200 mil, 300 mil. Encobre chinês, encobre nigerianos e encontra trabalhador a trabalhar em péssimas condições. E o advogado disse, não, eu tenho rede na sala de trabalho. Nós temos várias provas, até sentenças mal elaboradas. Mesmo ainda a Lei Geral do Trabalho foi feita com lacunas grossas, com muita casca de banana feita aí. E tem que haver um técnico para decifrar os direitos em si. Direito subjetivo e o direito objetivo. Para saber enquadrar o que é um direito objetivo, qual é a sua função, qual é a sua importância, e saber destrinçar o que é o direito subjetivo, qual é a sua importância, qual é a sua função dentro da sociedade. E não só, também para poder explicar isso aqui, saber enquadrar a cada matéria no seu devido lugar, porque tem criado uma confusão da interpretação da lei, entende que tudo é direito objetivo, não sabem quando é que é um direito objetivo, quando é que é um direito subjetivo e qual é a sua função. Não sabe o que é a lei, qual é a função da lei, qual é a função da justiça. Qual é a função da justiça? Qual é a função que a justiça tem? Se a justiça for suprimida, você é escravo. Se a lei for suprimida, não permite que o cidadão tenha acesso à justiça, você é escravo. Somos escravos. Quando nós somos suprimida o direito ao acesso à justiça, somos os escravos, porque a lei diz assim. Quando o direito diz assim, quem fez o direito verdadeiramente, não esses bandidos, não. Estou a dizer aquele que fez o direito verdadeiramente. O direito é o regulador da existência humana. A nível do mundo, cabe o direito definir os seus contornos para a sua satisfação. Cabe o direito cometer a faculdade a um juiz, a um administrador, para tomar uma decisão. Mas eles entendem o direito como ciência. Não entendem que o direito, ao aplicar, exige técnica. E a técnica envolve o respeito dos valores morais e éticos. E a sua atuação, a atuação desses camaradas, quebra os valores morais, põe em risco a sua consciência jurídica como advogado, como juiz, como procurador. Quebram o princípio que está no Estatuto Orgânico da PGR. Um procurador deve negar ordens mal dadas, está lá, está na lei. Deve recusar, mas eles aceitam. E põe a sua consciência em risco. O advogado põe a sua consciência, como é uma rede que está funcionando, apoiado pelo governo, e isso continua. A soberania reside no povo. O povo são vocês os trabalhadores. São vocês os trabalhadores.
Se nós decretarmos uma greve a nível nacional, não interessa se você é da função pública ou você é da função ou dos privados, isso muda. Tem que parar mesmo. Então, para nós termos uma solução, para vocês terem um resultado desse, é preciso que você reaja. Se não reagir, não há solução. Se não se juntar a nós, não há solução. Nós temos problema quando nos chamam, recebemos muitas reclamações. Quando nos chamam para intervir numa situação, não conseguimos deslocar. Porque não recebemos cota, nenhum nos paga cota. Nós trabalhamos por nossa custa. Vocês não pagam cota os trabalhadores, preferem pagar o sindicato e vocês continuam assim. Porque nós, para trabalhar, é preciso que nós tenhamos dinheiro. Mas estamos a travar, estamos a ter dificuldade de trabalho. Pedir favor. Porque vocês não querem pagar cota. Vocês não pagam. Aliás, vocês não querem aderir a nós. Nós vamos na tua empresa para poder recrutar vocês. Vocês têm medo. Mas no sindicato vocês aceitam. Uma instituição que vai te defender em fórum jurídico, você está a dizer por quê? E prefere te despedir. E prefere você trabalhar sem contrato. É correto isso? Não é correto. Caro trabalhador, mais uma vez, pedimos a vossa colaboração. Senhor sindicatos, CGSIL, UNTA e outros sindicatos, outras confederações, pedimos a vossa colaboração, porque vocês identificaram-se como representante dos trabalhadores nas empresas. E é nas empresas onde está a acontecer esses atos. Caro sindicalista, caro trabalhador, onde você estiver, se receber esse vídeo, por favor, partilhe mais com pessoas. Clique nesse sinal que anda aí de lado do telefone teu, para nós perceber que estás a receber os vídeos. E vamos publicar mais vídeos para vos alertar quanto é os vossos direitos. Porque vocês não são cabritos. Vós sois pessoas. Vós sois portadores de dever e de direitos. E essas pessoas não sabem o que é o direito. Pessoas que não sabem o que é dever. Qual é a função de um direito, qual é a função de um dever. Então essas pessoas são criminosos. Eu vou no tribunal todos os dias, encontro pessoas perdidas. O Jesus, quando chegou nesse mundo aqui, andou de um V8? Não. O Jesus andou de um burro. Mas vocês pensam, vão nos camaradas que venham de V8, que venham de gravatas, não sei o quê, porque ele tem a intenção de usurpar e te deixar pobre. E esse tipo de interpretação, para ele dá dinheiro, porque é pago para tal. É pago. É pago. E eu admiro também que tipo desse Ministério de Justiça, que tipo desse sistema de justiça que temos. Se a Constituição disse que os tribunais são órgãos de soberania, independentes, imparciais, não estão vinculados a acatar ordem ou instruções de qualquer órgão da sua jurisdição. Por que os tribunais recebem ordem dos seus chefes? Por quê? Só devem obediência à lei, à Constituição, ao direito. Cometem crime de uma forma abusiva. Eles agem tipo que os tribunais é deles. Porque estão a proteger empresas ligadas ao sistema. E toda pessoa que tem empresa em Angola, as pessoas já sabem que são empresas do MPLA, então tudo, ninguém fala. Mas não é assim, ele diz que o MPLA é o povo é o MPLA. E ele está a maltratar o povo, o que é que significa isso? Mas quando é que a gente vai combater a corrupção? Se a corrupção está dentro da justiça. Quando é que vamos falar de humanização da justiça? Se ele próprio é corrupto. Eu tenho uns vídeos que a veneranda juiz do Tribunal Constitucional passou. Dão-me a entender que, afinal de contas, fazem por crer. Mas aquilo, afinal, é publicidade. No terreno está outra coisa.
Os funcionários foram já instrumentalizados, foram baixadas orientações para te instrumentalizar, não te deixar passar. Todo cidadão que vai no Tribunal Constitucional reclamar, recorrer, é impedido. Ele obriga a dizer vai buscar advogado, e o advogado está a te dizer vai para te matar. Então, esse princípio da obrigatoriedade do patrocínio judiciário é engano. Viola o artigo 41 da Constituição. E não só, tecnicamente, se enquadrarmos esse princípio, está enquadrado como um direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? É o espaço de liberdade que o cidadão tem de escolha, de pensamento, de agir, de exigir. Exigir alguém, irmos votar, exigir alguém que violou o meu direito. E são esses todos princípios, são esses todos espaços de liberdade que é regulado no artigo 41 da Constituição de Angola. E os juízes estão a violar o princípio tipificado no processo do Código Civil no artigo 156 e mais outros que os funcionários dos tribunais, dos cartórios dos tribunais, quando são remetidos os processos, têm 24 horas, 48 horas para remeter o processo no gabinete do juiz, para fazer a inclusão. Esses não fazem. E o sindicato que vocês estão a se agarrar com ele, se vocês não prestarem atenção a nós, você está a prejudicar a tua família, os teus filhos vão continuar assim. Nunca vais comprar bicicleta. Nunca. Pode trabalhar muito, e o Ministério do Trabalho está envolvido nisso. Nunca vais comprar bicicleta, meu caro amigo. Nesta hora, esta é uma das mensagens que eu quero explicar. Já falei da indemnização. Aquela mentira que diz multiplicar salário base do número de anos de antiguidade. Para multiplicar o número de anos de antiguidade, primeiro tem que saber o cálculo, o que é um ano de antiguidade. Não pode ir direto, um advogado está atuando assim. Que tipo de faculdade ele passou? Será que a faculdade lhe ensinou mesmo assim? Será que a universidade lhe ensinou mesmo assim? A ciência de direito é uma sagrada escritura, não permite roubar. Não permite o advogado roubar, nem o juiz. Ele aprende isso na escola, na faculdade, se realmente é verdadeiro. Não é na Constituição, porque quem faz a Constituição primeiro tem que saber o direito. Se ele não tiver princípio de conhecimentos básicos do direito, não vai fazer a Constituição. Tudo que está na Constituição está no estudo de introdução de direito. Aprende-se tecnicamente para poder saber atuar, porque senão você vai penalizar um inocente. E é o que está a acontecer. Estás a ver como é? O advogado chega lá a defender o patrão, diz assim que não, prestou conta. Prestou conta. Prestou conta como? Como é que ele prestou conta? Ele fez o fecho. E o procurador está a aceitar. O javali e o porco estão juntos. Abre o olho, meu caro amigo. Eu já ditei os números. Por favor, quando entrar em contato conosco, porque qualquer instituição não pode trabalhar, recebemos muitas chamadas, mas não temos como deslocar. Não temos meio de transporte para sair, nem até não sei o quê. Para escrever, nós é que se viramos. Folha de papel, nós é que se viramos. Vocês não contribuem para nós. Mas quando tem problema, quero te defender, vamos defender como? Então, por favor, senhor trabalhador, junta-te a nós. Obrigado. Peço, quando receber esse vídeo, partilha o melhor possível para todos os trabalhadores de Cabinda Cunene, porque isso que eu estou a falar, os acadêmicos verdadeiros sabem, os juízes verdadeiros sabem, os procuradores verdadeiros sabem. Eu tenho prova. Temos um processo que estamos a conduzir ali. A entidade pública foi notificada 10 vezes. Até agora não aparece. Porque o procurador está a encobrir. O procurador entende que se ele mandar chamar a entidade pública, vai ser exonerado como procurador. Está a encobrir. Está a violar o disposto no artigo 135 do Código do Processo Penal. Número 3.
que diz quando a falta for cometida num ato da instrução preparatória, o Ministério Público, o magistrado do Ministério Público, pode mandar comparecer sob custódia até quando resolver o problema. Pode mandar comparecer o infrator sob coação. Os procuradores não querem. Você vai no polícia, a polícia também não quer. É uma ordem baixada pelo sistema, está a girar. Você só tem liberdade quando os seus direitos são respeitados. Quando não são respeitados é muito complicado. É muito complicado. Então liberta-te de medo. E principalmente os sindicalistas, por favor, libertem-se do medo. Vamos todos defender esses trabalhadores que nós dissemos, porque nós também fomos trabalhadores. Também sofremos injustiça. Por isso que Deus também, Ele decidiu e mandou o anjo, o Deus, essa instituição. Deus é que deu. É Deus que deu, não é qualquer. Então você a vir aqui, está a se entregar a Deus, porque aqui é o caminho da verdade. Aqui é o caminho da verdade. Porque esses camaradas, não sei que tipo de faculdade eles passaram. Não sei. Era só isso, meus caros amigos, ilustres acadêmicos, melhores advogados. Estou a falar os melhores. Os gatundos não. Os adrabões não. Estou a falar os verdadeiros acadêmicos que conhecem mesmo a lei, porque é muito complicado entender o que está acontecendo. Perturbam o direito completamente, não sabem o que é o direito subjetivo, não sabem o que é direito objetivo, não sabem o que é a função da lei, não sabem qual é a importância da justiça, não sabem. Então, divulgue esse vídeo a todos, por favor, divulgue esse vídeo a todos, para junto um dia chegarmos a um consenso, podermos falar com essas pessoas, negociar com essas pessoas. Mas é preciso que os sindicatos têm que se juntar a nós, porque são eles que estão lá dentro. Se nós aparecermos na empresa dele, vai querer dizer, fomos lá lhe tirar os membros. Não, vamos conversar. Era só isso. Muito obrigado. Boa noite.